Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História, mais um vídeo aqui para o canal, agora falando de uma questão de atualidade, mas que tem a ver com a questão racial no Brasil e também a disputa em torno de narrativas históricas, ou seja, a percepção, da história do Brasil criada a partir de certos discursos oficiais. Isso em torno dessa notícia, da substituição feita recentemente pelo governo da medalha Princesa Isabel, que havia sido instituída pelo governo Jair Bolsonaro, por um novo prêmio, Quer dizer, a função do prêmio é a mesma, mas a partir de agora vai se chamar Prêmio Luiz Gama. Ou seja, você deixa de fazer menção à Princesa Isabel, que era regente do trono do Brasil no momento da abolição da escravidão, e passa a homenagear o Luiz Gama, um homem negro, um homem que tem uma biografia muito interessante, uma vez que ele era um homem nascido livre, já que ele era filho de uma mestiça com um homem branco, um pai dele era de origem portuguesa, mas o Luiz Gama ele foi vendido pelo próprio pai como se escravo fosse, ou seja, procedimento completamente irregular. E o Luiz Gama, ele obteve a sua própria liberdade por compreender o funcionamento das leis no Brasil. Depois disso, o Luiz Gama, ele frequentou as aulas do curso de Direito da Universidade de São Paulo, na época Faculdade de Direito de São Paulo, hoje o Largo São Francisco da USP. E embora ele não tenha se graduado como advogado, o Luiz Gama atuou como rábula, ou seja, ele era um advogado de prática e não um advogado de título, de formação. Tá? Posteriormente se reconheceu o título de advogado ao Luiz Gama, mas isso é uma homenagem póstuma, feita inclusive bem recentemente. Mas o que o Luiz Gama fazia? O Luiz Gama atuava nas chamadas ações de liberdade. Ou seja, o Luiz Gama ele faleceu em 1882, tá? Ele não viveu para ver a abolição definitiva da escravidão. Mas o Luiz Gama ele se valia de dois tipos de legislação do Brasil, tanto a lei que interrompeu o tráfico negreiro no Brasil, como a lei do ventre livre, para mover ações de liberdade, tá? Como é que ele procedia nos dois casos? Bom, pela lei do fim do tráfico negreiro, você, ao constatar que um escravizado havia entrado no Brasil em data posterior a essa lei, você conseguia juntar provas disso e a legislação tinha que ser aplicada, ou seja, esse indivíduo tinha que ser tornado livre. Tá? Como é que isso era feito na prática? Pessoal, era relativamente complicado, mas era possível. Tá? Você tinha que basicamente comprovar que aquele indivíduo entrou posteriormente à lei. Então isso se dava, por exemplo, indivíduos que estavam no Brasil e que pela idade só poderiam ter nascido no Brasil, por exemplo. Tá? Uma pessoa que em 1870, por exemplo, tinha ali por volta dos seus 18 anos. Essa pessoa só poderia ser escrava no Brasil se ela fosse nascida no Brasil. Logo, ela não poderia ter conhecimento de questões pertinentes, por exemplo, a condições da África, como era um porto negreiro na África, ter uma experiência de tráfico negreiro no seu relato. Então, o Luiz Gama, ele atuou em várias dessas ações de liberdade, conseguindo que essas pessoas fossem tornadas livres. No caso da lei do ventre livre, você tinha que comprovar que aquele indivíduo tinha nascido após a lei, logo ele seria um ventre livre, isso também era feito por meio deste tipo de ação. O que se faz aqui e qual é o grande embate? Bom, pessoal, o Luiz Gama é uma figura muito mais representativa do que foi a luta pela abolição da escravidão, até por ser um homem negro que vivenciou a experiência da escravidão, do que a Princesa Isabel. Porque, vamos lá, quando você concentra a ideia da abolição da escravidão na figura da Princesa Isabel, por um lado, você torna isso praticamente apenas um movimento político, como se apenas o império, e as figuras ali de poder estivessem de fato
preocupadas e atuando em algum momento com relação à abolição da escravidão. Segundo, você ignora a existência de uma tensão social gigantesca, porque durante a maior parte do Segundo Reinado havia um movimento abolicionista com protagonismo, como a figura do Luiz Gama, de muitos homens negros. E você também desconsidera toda a ideia do processo legislativo que leva à abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. O que a princesa Isabel faz em 13 de maio de 1888 não é algo que parta de uma iniciativa individual dela. Inclusive, se você pegar o texto da Lei Áurea, que eu vou colocar aqui agora na edição, você vê claramente que a princesa Isabel, que na época era regente do trono do Brasil, já que o Dom Pedro II se encontrava doente, já tinha uma idade relativamente avançada para os padrões da época, ela ratifica, ou seja, ela sanciona uma lei que foi aprovada pela Assembleia. Isso está descrito no início do texto da Lei Áurea. Ou seja, ela apenas conclui um processo que tem ali na sua origem uma discussão no poder legislativo. É óbvio que existe toda a questão de, em torno da princesa Isabel, se construir uma imagem da redentora, da pessoa que livrou o Brasil da escravidão, mas isso também é uma narrativa que serve a alguns propósitos. Naquele momento, em 1888, era interessante colar na princesa Isabel uma ideia de modernização da sociedade. Por quê? Porque já estava muito óbvio no horizonte político brasileiro que em breve ela seria a imperatriz do Brasil. Então essa tentativa de mostrar uma monarquia um pouco mais modernizadora fazia um certo contraponto a todo o discurso republicano, já que naquela época havia uma ligação muito clara entre o fim do império e o fim da escravidão. Então, uma das bandeiras iniciais do movimento republicano era a necessidade de mudar o sistema político para poder modificar a estrutura social baseada na escravidão. Quando a princesa Isabel sanciona a Lei Áurea, você dá uma mudada nesse jogo político, uma vez que fica bem claro que não haveria mais a necessidade da República para abolir a escravidão. Embora depois, com a proclamação da República, as lideranças republicanas tenham feito muita questão de colar em si a imagem de pressão e de reais abolicionistas. Então existe ali um debate, existe uma multiplicidade de narrativas em torno desse ponto. Agora, vamos pegar o Brasil de hoje. Por que esta polêmica surge, Porque, pessoal, nós temos um país que tem que lidar com a questão do racismo estrutural. E aí, ao lidar com essa questão, é importantíssimo você valorizar essa questão dos múltiplos agentes. Tá? Ninguém aqui está anulando Princesa Isabel como personalidade da história do Brasil. A grande questão é dar devidos pesos aos indivíduos. Tá? Em questão de representatividade do que foi o movimento abolicionista, do que foi o movimento negro, do que foram as lutas por melhoria social no Brasil, Luiz Gama é muito mais significativo do que a princesa Isabel. Até porque a abolição da escravidão limitou-se a abolir a escravidão e não a realizar nenhum outro tipo de proposta ou de atuação do governo imperial de modo a promover algum tipo de compensação para os ex-escravos, algum tipo de inserção na sociedade com condições iguais. Ao passo que se estimulava naquele período, por exemplo, imigração europeia com vistas a embranquecimento de população. Quer dizer, os escravos são libertos em um contexto de sociedade que se mantém excludente e racista. E a partir da abolição mais racista, porque aí a divisão entre brancos e negros passa a ser a grande marca social de um mundo que anteriormente era organizado em torno de libertos, ou livres, e pessoas escravizadas. Então é nesse sentido que é importante se discutir
a questão de homenagem a Luiz Gama e não a ideia de você ter novamente o reforço da imagem da Princesa Isabel como uma espécie de benfeitora que por vontade própria aboliu a escravidão. Beleza? Então essa é a discussão, pessoal. Eu vou deixar aqui o link para outros vídeos em que eu comento questões raciais aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber aviso de novos vídeos. E se você assistiu até aqui, galera, recomenda para os seus amigos, deixa o seu like e aguarde novos vídeos, que agora o canal vai ter uma quantidade de vídeos maior, tá? Um abraço e cuidem-se.